você vai indo umas perguntas e outras respostas que não necessariamente Clara, e isso passa para a comunidade de um jeito que gera todo esse engajamento. É crença, isso aí é fé, isso aí é teologia. Muito bem, começamos mais um episódio do nosso Educação Cast, que é esse nosso podcast tentando trazer alguns conteúdos educacionais ou com intencionalidade educacional para você. E nesses nossos primeiros episódios, como a gente tem destacado desde o primeiro, nós estamos aqui criando uma playlist chamada Comunidade, porque o IBAB Educação é um ministério da comunidade local e que nós temos vários programas, mas tudo nessa trama da vida. Então, sempre respondendo às demandas e o ser comunidade. E aí nada mais sugestivo do que a gente tentar fazer essa playlist. E a gente tem convidado aqui os nossos pastores, pastoras. Daqui a pouco vem você, viu, Edu? Não esqueci de você não. Fique esperto aí com a agenda. Mas hoje nós teremos o prazer de receber o pastor Ed René, né, que é o nosso pastor, querido pastor da nossa comunidade, que nós amamos. E vamos bater um papo com ele acerca dessa pastoralidade que o pastor tem desenvolvido com a gente aqui. Mais de 30 anos. A gente vai precisar daqui a pouquinho, quando o pastor Ed René chegou. Mas pastor Ed, muito obrigado pelo seu tempo e por estar conosco aqui. Prazer, é a maior alegria. Meu tempo é seu. Opa, aí sim. Diegão, você tem tempo aí para 2 horas então? Muito bem. Pastor, seguinte, a gente está aqui com uma lista, mas fique bem à vontade aí para a gente tensionar para um outro lado. Mas olha só, eu e o Edu, eu praticamente vou para 15 anos de ministério pastoral efetivo, né, consagrado, ordenado. Você quanto tempo, Edu? 10 anos. 10. Então, mas olha só que interessante. A história diz que você chegou aqui com 25 anos, certo? Certo. Em 89. Em janeiro de 1989. Com 25 anos, assumindo a IBAB. 25 anos. Poxa vida. Então, naquela época, pastor, como que era para você, né? E como você vê hoje? Então, tentar fazer aquele tempo 89 para hoje, 2022, como que é essa sua pastoralidade? Como que foi seus sonhos pastorais no início e como que você chega agora pensando nessa perspectiva pastoral? É bem difícil resumir quase 35 anos, né? O ano que vem, 2023, é o meu 35º ano como pastor da IBAB. E, claro, a IBAB não é mais a mesma, eu não sou mais o mesmo, o Brasil não é mais o mesmo, o movimento evangélico no Brasil não é o mesmo daquela época. O mundo é completamente diferente, é tudo completamente diferente. E, graças a Deus, a IBAB não é nada do que eu planejei, assim. Aliás, eu não acredito nisso, que a gente se torna o que a gente planejou. Uhum. O planejamento é como o voo de uma borboleta, não é de uma flecha. O planejamento é um senso de direção, é para onde você vai, mas tem uma flor aqui, tem uma água ali, tem um fruto não sei aonde, aí você volta, você vai para o lado, mas você vai indo numa mesma direção. Então eu acho que a filosofia de ministério da IBAB, ela na minha leitura, na minha opinião, ela é muito coerente. Eu acho que eu tenho dito as mesmas coisas durante mais de 30 anos. Mas a configuração da comunidade é completamente diferente. Uhum. Eu gosto de contar que naquela época eu tinha 3 grandes sonhos. O primeiro era que alguém chegasse na rodoviária do Tietê e dissesse, me leve na IBAB. E o taxista soubesse sem precisar dar o endereço. Uhum. O segundo é que a IBAB tivesse no seu auditório dominical as pessoas influentes da cidade. Uhum. Intelectuais, artistas, políticos, empresários, acadêmicos,
atletas, celebridades, enfim, tipo, pessoas que influenciam a cidade estariam no auditório da IBAB. E o terceiro era, naquela época, as lideranças espirituais, olha a pretensão, né? As lideranças religiosas eram o rabino Henry Sobel e o Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo. E eu falei assim, eu quero que a Folha de São Paulo, quando pensar em um pastor evangélico em São Paulo, pense no meu nome. Eram esses os meus 3 sonhos. Esses sonhos, eu os tive, e talvez eu tenha trabalhado na direção deles, até 98. 98 foi o crash, foi a quebra. Em que sentido, pastor? Porque ali eu lembro que eu estava pesando perto de uns 118, 115 quilos, trabalhando alucinadamente, viajando pelo Brasil, pregando em tudo que é congresso, tudo que é igreja. E um dia eu tive uma experiência de estar em Fortaleza, hospedado na cobertura de um prédio de frente para o mar, e tinha frigobar, home theater, computador, ar-condicionado. Eu estava com meus livros que eu tinha levado, eu estava indo falar num congresso de pastores e uma cesta de frutas maravilhosa, assim, a família que me hospedou me tratou como um rei. E eu lembro que na minha devocional daquela manhã, eu li que Eliseu estava num quarto com uma cama, uma lamparina, uma cadeira e uma mesa, e eu olhei para o meu... E eu tive uma profunda sensação de que eu e Deus num quarto era pouca gente. Que eu precisava dos meus livros, eu precisava do meu... Na época eu tinha um Discman, com meus CDs que eu ouvia, meus livros. Eu falei, pô, eu e Deus e uma cama e uma mesa e uma cadeira, uma lamparina, não aguentaria esse quarto. Puxa vida. E aquilo para mim foi um crash. Foi na mesma época que eu li Provérbios 16:32. Maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. E Deus falou para mim, você está querendo conquistar uma cidade, mas olha para você. Eu estava com sobrepeso, com uma vida completamente desregrada, né? E me olhar no espelho naquele momento ali foi duro, mas foi importantíssimo. E hoje eu olho para trás, para aqueles 3 sonhos que eu tinha, como eu estava construindo minha Torre de Babel. Olha só. O que é muito próprio e muito característico para nós pastores, nós estamos construindo nossos projetos, querendo a nossa popularidade, dizendo que estamos fazendo a obra de Deus. E eu acho que eu atuei nesse modo durante muito tempo. E eu espero ter conseguido fazer uma curva aí, sei lá, de lá para cá, de 98 para cá. Com algumas maratonas, né? De forma efetiva. Foi a minha primeira maratona. A minha primeira maratona foi no ano 2000. A minha primeira São Silvestre, acho que foi em 97. Quando eu já estava... acho que essa experiência, inclusive, que eu acabei de contar de Fortaleza, da cobertura lá em Fortaleza, ela deve ser de 97, por aí, porque foi a minha primeira São Silvestre. Quando eu voltei de férias de janeiro de 97, que eu falei do púlpito, esse ano eu vou correr uma São Silvestre, todo mundo efetiva. Riu. Todo mundo riu, do tipo assim, claro que você não vai correr, olha você, bicho. Aí eu falei, eu vou correr. Mas rolou isso mesmo? A turma deu uma... Riu! E tanto foi que naquele ano nós fizemos o dia 31, ainda a gente celebrava com uma mesa comum no dia 31, da virada da meia-noite, eu fui com a medalha pendurada no jantar de fim de ano. Minha São Silvestre, entendeu? Foi muito interessante, foi muito marcante para mim. Ali você já tinha conhecido o Edmundo? O Edmundo, sim, ele foi o meu primeiro treinador de corrida. Foi muitíssimo interessante.
Eu lembro que a primeira volta de 3 quilômetros que eu fiz no Parque do Ibirapuera, minha perna doeu demais. Eu falei, essa dor passa, isso acaba. Aí ele falou para mim, não, a dor vem no uniforme do atleta. Porque você vai conseguir correr 3 quilômetros sem doer, mas aí você vai correr 6, aí vai doer. Aí você vai correr 9, aí vai doer. E um dia você vai correr 42, e aí vai doer mesmo. Então a dor vem no uniforme. Ele falou, nunca mais esqueci isso. No pain, no gain. Esse é o dilema. Esse é o lema, né? Sem dor não tem ganho, não tem avanço. Pastor, você falou da sua filosofia de ministério, que você entende que tem se mantido fiel, falando as mesmas coisas nesse tempo. Como surgiu essa filosofia de ministério? Como ela, assim, como você criou isso, como você escreveu, como você colocou isso de uma forma concreta e falou, é isso aqui que eu vou seguir. Tá. Eu tive o privilégio de ser mentoreado e discipulado por um homem muito extraordinário, Douglas Spurlock, que eu tenho, graças a Deus, contato até hoje. Eu fico muito feliz de saber que o Douglas ouve os meus sermões dominicais até hoje. Que legal. Né? E o Douglas, quando eu estava no seminário ainda, ele me deu para ler um texto que era Escreva Sua Filosofia de Ministério, que contava a história de 5 igrejas em Los Angeles, uma muito diferente da outra. E lá, naquele artigo, dizia que você não consegue ser uma igreja para todo mundo. Você tem que escolher que tipo de igreja você vai ser, e essa ideia de ter uma filosofia bíblica de ministério. Então, já no seminário, eu tive essa influência. Quando eu cheguei na IBAB, em janeiro de 89, eu tenho esses documentos guardados. Eu tenho um paper de fevereiro de 1989. A primeira reunião de liderança que eu fiz foi um questionário de 25 perguntas. Um mês depois da sua chegada. Sobre qual é o peso da responsabilidade social da igreja. Qual é o peso da evangelização? Qual é o peso do louvor e adoração? Como vocês querem? Qual é o modelo de celebração de culto que vocês acham que a gente deve ter? Quais são as ênfases, nossas prioridades, nossos valores? São 25 perguntas tabuladas. Né, então foi no primeiro mês eu já estava com essa E esse questionário percepção. foi dado para a igreja, para a liderança da igreja? Não, foi dado para a liderança da igreja. Que é o nosso presbitério. Não, que seria hoje o nosso corpo de voluntários. Naquela época a IBAB tinha um pouco mais de 200 pessoas, 250 pessoas. Cabia no E nós tínhamos uma liderança que seria tipo 40 pessoas, 30, 40 pessoas. Tá. Então acho que foi para esse 30, 40 aí que o questionário foi distribuído. Mas eu acho que eu tenho 3 grandes influências na construção dessa filosofia de ministério. A primeira, que perdura até hoje, que é a teologia latino-americana e todo o diálogo entre teologia da libertação e a teologia da missão integral. Eu me lembro que no seminário eu li um artigo do René Padilha em que ele fazia crítica da teologia da libertação. Ele dizia, isso aqui não serve para nós porque nós somos reformados. Mas o que eles estão falando e as respostas que eles... Não, as perguntas que eles estão tentando responder, nós temos que responder com a nossa teologia reformada. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a missão integral, que durou para sempre. Então essa é a primeira ênfase e a primeira grande influência, a teologia latino-americana. Eu tive no seminário um professor que foi extraordinário também, que foi o Richard Sturz, que eu fiz um semestre sobre teologia da libertação, em que ele não fez uma aula sobre por que a teologia da libertação está errada. O que a teologia da libertação traz como desafios para nós com a nossa teologia reformada, sabe? E então isso foi muito importante para mim, muito importante, lá com os meus 19, 18 anos de idade. Então, teologia latino-americana. Aqui na Faculdade Batista. Aqui na Faculdade Batista. A segunda grande influência foi quando eu me vejo pastor de uma igreja local, no caso a IBAB,
que eu falei, eu preciso de um jeito de organizar essa igreja. Como ela vai ser governada? Como é que vai ser o meu estilo de liderança? Como é que ela vai ser estruturada? Se eu vou manter a estrutura organizacional de uma igreja tradicional batista. Uhum. Como isso vai funcionar? Foi nessa época que eu visitei, estudei, pesquisei a Willow Creek, em Chicago, do Bill Hybels, e a Saddleback Valley, do Rick Warren. Uhum. Que são duas igrejas de matriz não, norte-americanas, que me influenciaram a construir uma forma organizacional, né? Que eu não segui, por exemplo, tem uma história muito interessante, né? A Willow Creek tem a proposta da rede ministerial. Uhum. E eu fiz um seminário de rede ministerial na IBAB. Mas aí, quando acabou o seminário, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, isso não está na Bíblia não, cara, isso não é bíblico, esse negócio. Isso não é bíblico. E aí, por que eu fiz esse seminário da rede ministerial? A Ordem dos Pastores Batistas do Estado me convidou para falar sobre rede ministerial num encontro de pastores. Poxa vida, ali. E aí eu fui lá e falei que não era bíblico. Eu falei, a rede ministerial não presta, não serve. Jogou água no chope dos caras. Isso ficaram na bronca comigo. Pô, a gente trouxe aqui você para falar para a rede ministerial, você vem aqui e destrói a rede ministerial? Eu falei, cara, você não me perguntou o que eu ia falar sobre rede ministerial. Pô, mas você fez o seminário na sua igreja. Eu falei, eu fiz e vi que não prestava. Então, assim, a Willow Creek e a Saddleback me ajudaram, mas eu não transplantei o modelo, mas me deu... Então, mas elas foram grandes influências para mim, né? Eu aprendi muita coisa com a filosofia de ministério deles, no sentido não da teologia, mas de uma certa forma de estruturar organizacionalmente e estrategicamente a comunidade. E a terceira grande influência foi a Vineyard, a Vineyard Christian Fellowship, que nós também fizemos conferências com a Vineyard, eu acho que em 96, 97 e 98, se não me engano. Fizemos 3 anos seguidos. Aqui na IBAB. Aqui na IBAB. Foram congressos, né? E recebemos os irmãos da Vineyard, o Bob Fulton, que era o diretor internacional da Vineyard, veio, ficamos muito amigos. E foi uma influência muito importante na dimensão carismática, devocional, de louvor e de adoração e de dons espirituais. Inclusive a visão de dons espirituais da Vineyard que me ajudou a derrubar a visão de rede ministerial, aquela coisa engessada, de inventário de dom, esse negócio todo aí. Então essas 3 grandes influências eu vejo que me acompanharam, me ajudaram a construir, né? E por último eu queria dizer que foi muito interessante que eu reuni essa liderança de 30, 40 pessoas, né? Ali 93, 92 e falei, bom, qual é a nossa filosofia de ministério? E aí teve um irmão que me chamou no canto e falou, pastor, o técnico não reúne o time no meio do campo e diz, e aí, como é que nós vamos jogar? O técnico faz uma pré-eleção no vestiário. Diga aí qual é a nossa filosofia de ministério. E eu fui para casa muito bronqueado. Falei, esses caras são clericalistas, o pastor é que tem que fazer tudo, não sei o que e tal. E na época, eu li um livro do George Barna, que é justamente o título O Poder da Visão. E naquele livro ele disse uma coisa que me salvou. Ele disse assim, a visão não precisa nascer em consenso, mas ela precisa resultar em consenso. Eu falei, tá bom, eu vou escrever isso aí que eles pediram. Aí eu escrevi, que é o Quebrando Paradigmas, que foi publicado acho que em 94, 95. Então, o Quebrando Paradigmas é a resposta que eu dei sobre qual é a nossa filosofia de ministério. E eu acho que ela é coerente até hoje, com um aperfeiçoamento aqui e ali, mas ela é muito coerente até hoje.
que é envolvendo os nossos membros e frequentadores para além do culto, clero, domingo, templo. Esse é o nosso ethos. Essa nossa declaração de visão, ela é dividida em 3 partes: visão, missão e filosofia de ministério. Então a nossa visão é o que queremos ser. Queremos ser um sinal histórico do reino de Deus. A nossa missão, o que nós precisamos fazer para ser o que nós queremos ser. A nossa missão, então, é levar o evangelho todo para o homem todo. E a nossa filosofia de ministério é como nós fazemos o que queremos fazer para ser o que queremos ser. E do nosso jeito. A nossa filosofia é como nós cumprimos a nossa missão, que é priorizando relacionamentos, envolvendo todos os frequentadores, além dos limites culto, clero, domingo, templo. E essa ideia de culto, clero, domingo, templo, ela não é só o culto do domingo, templo, né? Mas é a ideia de além dos limites da religião organizada, institucionalizada, da religiosidade formal. Daí vem a sua teologia afirmando que o Cristo é a superação da religião. Sim, perfeitamente. Inclusive, se eu fosse escrever um Quebrando Paradigmas 2, eu escreveria sobre o evangelho como superação da religião. Né? A religião estruturada em termos de dogmas, ritos e códigos morais. Aliás, você já tem um esboço disso, né? Eu tenho muito disso feito, né? Eu acho essa definição de religião do Otto Maduro das mais completas, assim, que se adequam a qualquer experiência religiosa, na minha opinião. Que ele diz que religião é um sistema de crenças e ritos a respeito de seres anteriores e superiores, com os quais desenvolvemos uma relação de obrigações e benefícios. Uma ciranda, né? Então, quais são suas crenças e seus rituais a respeito desses seres mais poderosos que você? E o que você faz como obrigação esperando ser abençoado por eles? Ver as benesses deles. É isso que é religião. Eu acho que... Quer dizer, é claro que o conceito de religião é muito amplo na antropologia, na sociologia da religião, na filosofia da religião, nas ciências da religião, mas toda a minha filosofia de ministério eu acho que eu construí em resposta a essa forma de compreender a religião, dizendo, o evangelho não é isso. O evangelho é a superação disso. Você falando de congressos, né, lá na origem, e tanto nacionais como internacionais, você já passou por muitos congressos pastorais, seminários e tudo isso, né? E recentemente nós tivemos aqui na nossa comunidade o primeiro congresso de um movimento que se iniciou lá atrás, sendo preciso aí 2013, 14, que é o Conversas Pastorais, que deriva das nossas reuniões como equipe, que a gente fazia, ainda faz, com os pastores, pastoras e ministros, e aí a gente começou a abrir esse escopo para outras pessoas também, né, com seus dilemas e tudo mais. Então, eu já dei a deixa como que surgiu, mas conte um pouquinho como foi essa experiência do primeiro congresso Conversas Pastorais. Porque está nessa esteira da sua pastoralidade. Sim. Indo lá para as origens, né? Nós tínhamos as nossas reuniões semanais da nossa equipe pastoral, da IBAB, e eu lembro que alguém na sala disse, poxa, acho que muitos pastores gostariam de ter estado nessa conversa que a gente acabou de ter agora. Provavelmente foi o Claudinho. E aí a gente falou, provavelmente, né? E a gente falou, por que a gente não convida? A gente faz um Conversas Pastorais aberto uma vez por mês. E aí nós começamos as Conversas Pastorais. Ao longo de todos esses anos, ou de um tempo para cá, nós começamos a ouvir que a IBAB era uma influência de filosofia bíblica de ministério para muitas pessoas, igrejas e pastores.
Ao mesmo tempo, a gente ouve, e hoje com muito mais frequência e insistência, por que vocês não fazem uma IBAB aqui em Salvador, uma IBAB aqui no Rio, uma IBAB em BH, uma IBAB em Curitiba, tem que ter uma IBAB aqui. E a nossa visão nunca foi plantar igrejas, IBABs. Foi oferecer subsídios para que as pessoas, nos seus contextos, fizessem suas igrejas que o Espírito vai trazer aqui. Tem uma história muito legal para contar sobre isso. Quando eu visitei a Vineyard em 1998, eu conversei com Bob Fulton, porque eu estava naquele momento com a possibilidade de ser a igreja que traria a igreja com propósitos para o Brasil, um convite do Rick Warren, através da rede dele lá. Eu fui visitar a igreja da Saddleback, e recebi esse convite. E também eu tinha estado na Willow Creek e eu participei no congresso de pastores da Willow Creek. Foi impressionante. Eu estava lá como um menino que chegou, sabe? Eu estava deslumbrado, assim. Aí o Armando Bispo falou: você viu que tem um convite para você lá no quadro de... Aí eu fui lá, tinha uma carta para mim, um envelope. Aí eu abri, estava escrito que o Bill Hybels convida você para almoçar amanhã. É mesmo? Aí eu falei assim, pô, Aí eu falei: Armando, isso aqui é pegadinha e tal, né? Ele falou: não, é verdade, é sério. E foi verdade. No dia seguinte, no congresso lá, eu fui almoçar e era uma mesa, devia ter uns 12, 15 pastores do mundo todo. E aí o Bill Hybels, naquele congresso, o Rick Warren era o preletor. E eu lembro que eu fiquei no canto da sala conversando com o Rick Warren. Aí chegou um cara e falou: vamos sentar que o cara tá chegando. Aí o Bill Hybels chegou, sentou. E aí rolou um introduce yourself lá, cada um dizendo de onde veio, qual era o nome, que igreja era. Eu falei, quando eu acabei de falar, o Bill Hybels falou assim: eu já ouvi falar de você. A mão da Willow Creek está sobre a sua cabeça. Eita. Aí eu falei: meu, agora eu arrebento. Era o que faltava, né? E aí, naquela época, eu estava com essa coisa de eu vou ser uma igreja com propósitos, eu vou ser uma Willow Creek Association no Brasil, o que eu vou ser? E aí, eu conversando com Bob Fulton, eu falei para ele assim: se eu for Saddleback, se eu for Willow Creek, se eu for Vineyard, dependendo da cobertura que eu escolher, o meu destino vai ser diferente. Aí ele falou: mas por que você precisa escolher cobertura se você tem o Espírito Santo? Bob Fulton. Bob Fulton. Aí eu falei: então, é isso que eu tô falando. E aí ele me contou uma história que eu achei sensacional. Ele, naquela época, naquela viagem, eu fui tomar café com ele e ele me levou na livraria da Vineyard e falou: ó, fica aqui, escolhe uns livros aí que eu vou lá numa reunião, que eu tenho que abrir a reunião. E ele me contou que eram 5 pastores da Vineyard que não se conheciam, porque eles tinham 2.000 igrejas naquela época. E ele falou: esses 5 caras, eles querem plantar uma igreja lá no meio do povo basco, na Espanha. E eu vou apresentá-los, porque eles têm em comum esse sonho, e depois vou deixar a reunião rolar lá e vou vir aqui tomar café com você. E aí eu falei assim: tá, e eles vão plantar uma igreja Vineyard no meio do povo basco? Ele falou: não, eles vão plantar uma igreja, não sei se vai ser Vineyard. Porque nós não exportamos Vineyard, nós pregamos o evangelho. E foi nessa conversa que ele falou: para que você quer Vineyard? E ele falou para mim, eu falei assim: o que você espera de mim no Brasil? Por que você me trouxe aqui, você está me dando essa atenção toda? Você quer que eu seja uma Vineyard no Brasil? Ele falou: não, eu quero que você seja você no Brasil, que a sua igreja seja... E eu voltei dessa viagem e falei: cara, é isso. É isso. E foi aí que eu me desprendi de todas as outras influências e falei: ó, vou fazer um caminho de, entre aspas, de autoralidade, tendo recebido todas as influências que eu recebi. E foi isso que eu tentei fazer com a IBAB. Eu não vou plantar IBAB em lugar nenhum. Eu vou compartilhar a minha experiência para que as pessoas, a partir dos seus contextos, dos seus repertórios e das suas próprias experiências, plantem comunidades.
E ao longo desses anos todos, eu ouço isso. A IBAB é minha referência, você é minha referência. A IBAB é minha referência, você é minha referência. Vocês recebem aqui na IBAB pessoas querendo saber como é a IBAB Adolescentes, como é que é a IBAB Juventude, como é que é a IBAB Educação, como é que é a IBAB Missão, como é que é a IBAB Criança. As pessoas vêm aqui direto. Verdade. Né? E os pastores fazem isso comigo. E eu fui percebendo de um tempo para cá que isso foi ganhando densidade, ganhando corpo. E eu relutei muito de assim, dizer, vou liderar um movimento de pastores. Relutei muito. Até um momento que eu senti que era inevitável e irresponsável da minha parte não fazer nada. Legal. Eu falei, vou fazer. A relutância era por quê, Ed? A relutância assim. talvez isso, ou tipo... Eu acho que eu sempre me referenciei pelos meus pares mais velhos e eu vou no movimento liderado por esse, por aquele. Nunca liderei meu movimento. Até um dia que eu acho que eu tive ou a coragem ou a ousadia de dizer, cara, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer um congresso que eu acho que eu tenho que fazer, vou fazer do meu jeito um movimento de lideranças pastorais. E foi aí que fizemos o primeiro congresso agora, 2022. Nós tivemos mais de 700 inscrições e participantes. Muitas pessoas, infelizmente, por causa do bloqueio das estradas, não puderam chegar. Mais de 50, nós devolvemos mais de 50 inscrições. É mesmo? Devolvemos mais de 50 inscrições, reembolsamos, né? Porque não achamos justo que as pessoas... Isso. E foi um movimento assim muito significativo. E todo mundo já me cobrando. E o ano que vem vai ter o segundo congresso, o ano que vem e tal. Então eu estou muito animado. Eu acho que o Conversas Pastorais é um ambiente de comunhão para lideranças pastorais. Explica também, pastor, que não é somente congresso. Ele tem várias frentes. Não é só o congresso. Para o ano que vem eu estou planejando um monte de coisa. Estou planejando grupos de mentoria. Estou planejando um podcast do Conversas Pastorais para ouvir os pastores. Legal. Um podcast. Temos os nossos encontros mensais, que o ano que vem eles serão à noite e não mais de manhã, porque muita gente reclama que é de manhã eu não posso ir, vamos fazer à noite. Legal. Quero fazer um tour Brasil de conversas pastorais itinerante. Esse ano eu fiz 2. Eu fiz um em Maringá e em Vitória da Conquista, que foram experiências maravilhosas. Nos 2 lugares eu conheci pastores da região ali de Maringá, Londrina, Curitiba, o pessoal em volta ali. E Vitória da Conquista eu encontrei assim, muitos pastores do sul da Bahia ali dizendo para mim, faz um Conversas aqui e tal. Então eu quero atender esses convites. Estou pensando, Roberas, em fazer uma revista eletrônica. O Jonathan Menezes já esboçou um livro do Conversas. Que legal. Então, assim... um fórum de comunhão e um ambiente de pertencimento, assim, a minha turma. Isso aqui é a minha turma. Eu sou da turma do Conversas, né? Eu não acredito nessa coisa de vamos mudar o Brasil, vamos formar a próxima geração de pastores. Não acredito nisso. Eu acho que existem dezenas de coletivos de lideranças pastorais e cada um com a sua característica, cada um com a sua contribuição, perfeito. O Conversas é mais um. Conversas é mais um. Teve um cara que no nosso congresso, ele falou assim, fazia tempo que eu não estava num lugar em que eu era maioria. E que eu não estava num lugar em que eu me sentia tô aqui na minha turma. E eu acho que esse é o meu desejo. Não tenho uma cartilha para dar, isso aqui que você tem que fazer na sua igreja, nem nada disso. Vem aqui, vamos conversar. Né? E vocês viram a diversidade, né? Tinha o Chico Bosco, que é agnóstico. A gente tinha o Rabino Newton Bonder, tinha o Edson Nunes, que é pastor adventista, tinha a Caritas Ribas, que foi minha professora na formação de coach ontológico, uma filósofa.
nós tínhamos a professora Susana Schwartz, que é uma hebraísta não religiosa, né? Nós tínhamos o Daniel Guanais, que é pastor presbiteriano, mas é psicólogo clínico. Tinha o Danielzinho de Barros, que é da nossa IBAB, que é psiquiatra. Nós tivemos o dos Anjos, que é pastor da nossa comunidade. Tivemos a Marina Silva. E o pessoal nas mídias sociais, agora que a gente vai começar a soltar as plenárias, né, disponibilizar para quem não pôde participar. Aliás, já saiu a primeira. Já saiu a primeira, que foi a minha plenária de abertura. Que, aliás, mandou um Paulo Freire ali. Mandei a Paulo Freire Pastoral Dialógica, né, o conceito de dialógico veio do Paulo Freire. E aí o pessoal dizendo, ecumenismo. Eu falei, não é ecumenismo, são conversas pastorais. E essa é a minha ideia. Nós temos que conversar com a academia, com a política, com a cultura, com as outras tradições religiosas. Nós temos que conversar com os profissionais da saúde mental, com os filósofos, com os teólogos. Nós temos que conversar. O nosso repertório como pastores, ele tem que ser um repertório amplo. Ele tem que ser um repertório multidisciplinar, interdisciplinar. A gente faz teologia... Porque é essa amplitude que nos constitui, em diálogo, né? Por isso que eu quis dizer, uma pastoral dialógica, uma pastoral que tem a coragem de fazer perguntas ou de ouvir as perguntas que estão sendo feitas à nossa volta. Né? Então, é esse ambiente que eu quero fomentar. Legal. Para as lideranças pastorais, né? Demais. E além disso tudo, você citou, teve a peça, a Alma e Moral. Teve a Alma e Moral, uma peça de teatro, arte, numa linguagem totalmente diferente. Sabe que esse insight eu tive há muito tempo. E eu compartilhei com os meus pares. E eles disseram, não, nada a ver. E eu guardei. Só que quando chegou a hora de eu fazer entre aspas, o meu congresso, eu vou fazer do meu jeito. Eles disseram que nada a ver, mas eu acho que tem tudo a ver. Como eu tive esse insight? Eu fui fazer um curso na Casa do Saber. Acho que no ano 2000, 2002, por aí. Com um cara chamado Luiz Felipe Pondé, que eu nunca tinha ouvido falar. Era um filósofo sobre Santo Agostinho. 4 aulas sobre Santo Agostinho. Eu e o Ricardo Gondim, nós dois. Cara, quando eu acabei aquelas 4 aulas com aquele filósofo, eu falei, isso é maravilhoso. Como é que não me ensinaram isso no seminário? A teologia de Santo Agostinho desse jeito aí. Dessa perspectiva. Eu acho que todo pastor tinha que ouvir esse filósofo aí. E essas aulas aí de Santo Agostinho. Aí diziam, como é que você vai trazer um filósofo para dar aula para pastor? Tem nada a ver, blá. Aí eu, é verdade. Vamos, filosofia, teologia, aquele papo assim, sabe? Aqui o nosso papo é religioso de crente, não vai trazer um cara. Bom, aí chegou o dia de eu fazer um congresso que eu acho, e aí eu trouxe a Alma e Moral. Que tem tantas coisas que na nossa teologia confronta. Eu falo, eu não acho que eu não acredito desse jeito aí, não. Mas eu tenho que ouvir, inclusive para dizer não concordo. Porque quando eu ouço, avalio e digo a minha leitura do texto bíblico é diferente, eu reforço a minha leitura do texto bíblico. Mas você perde a boniteza de outras perspectivas. E você houve uma transversalidade ali que você fala, uau, eu nunca tinha olhado o texto bíblico dessa maneira. Porque veio de um lugar que eu não estou acostumado. Uma voz que eu não estou acostumado a ouvir. Então, eu, assim, hoje me sinto muito agradecido a Deus por ter vivido essa experiência do Conversas e ter estado nesse ambiente com tantos pastores, líderes. E, aliás, o registro, né, que o Conversas Pastorais não é para pastores.
É conversas pastorais, com todo mundo que quiser. Lideranças de igrejas, mas o foco é sim a igreja local. Como é que a gente faz vida de igreja e vida pastoral e pastoralidade, como você chama. A gente viu no congresso pastores, pastoras e líderes do Brasil inteiro aqui, Do né? Brasil De todas inteiro. as regiões. Todas as E denominações. Todas as denominações. E nas conversas aqui de café, de corredor, a gente ouvia Vários o pessoal... sotaques. E a gente ouviu o pessoal, assim, maravilhado com a experiência, com a oportunidade de conhecer gente, de se abrir para essas novas realidades. O texto da peça, um texto do Rabino, Newton Bonder, então, assim, já é uma coisa diferente na essência, porque o texto já não é de tradição evangélica, né? Sim. Então o choque já vem aí. O texto da peça é maravilhoso, né? A atriz, a Clarice Isqueiro. O texto, Que bem fiel, o texto né? tem muito da Clarice. Tá. O texto tem muito da Clarice e a partir do livro do Newton Bonder, que é um... E ter o Newton no dia seguinte foi interessante também. E ela Sim, também ali, né? E Ela ela ali participou interagindo junto, né? com a gente. Sensacional. Pastor, a gente falou do Conversas Pastorais e todas essas frentes que o Conversas tem e você citou os grupos de mentoria. Como que você se enxerga hoje nessa posição de mentor de outros pastores? Como é isso para você? Como você lida com essa coisa de ser essa referência para pastores de diversas denominações, de uma geração inteira de pastores que te acompanha virtualmente e agora pessoalmente participando dessas mentorias contigo? Como que é para você viver isso? Só um registro também, nesse mesmo sentido, que da pandemia para cá, ou seja, 2020 para cá, nesses virtuais passaram aí de 150 pastores que você mentoreou, pelo meu registro. Acho que mais, hein? Acho que mais, Roberas, porque nós fizemos juntos, né? Fizemos juntos. E queria reconhecer, sem o seu apoio e mobilização, acho que eu não conseguiria fazer. Quero te agradecer muito e é alegria ter você como parceiro. Mas eu acho que a gente fez uns 7 ou 8 grupos de 25 a 30 participantes. A gente até zoava, pastor, que o Edu queria participar de todas, né? Sempre estava em todos os novos grupos. Eu fiquei em 2, participei de 2 grupos. Caramba, Edu. E eu acho que, assim, é uma das coisas mais importantes que eu acho que eu faço hoje. De compartilhar uma experiência ministerial. Eu não acho que a mentoria é ensinar a fazer. Isso chama adestramento, treinamento, sei lá o quê. Mentoria é outra coisa. A mentoria é: eu gostaria de conversar com uma pessoa que tem experiência, que tem repertório, que tem sabedoria. Eu lembro que quando eu procurei a orientação, eu estava num momento de decisão na minha vida e alguém me recomendou a Caritas Ribas. Conversa com a Caritas, ela é uma coach, mas ela não é uma coach desse coach motivacional. É o coach ontológico, que depois eu fui fazer a formação, deu 7 meses, na verdade 9 meses de formação em coach ontológico que eu fiz com a Caritas. Eu conversei com ela, tive umas 5, 6 sessões com ela. E na última eu falei assim: Caritas, isso aqui é uma conversa, né? É uma conversa com uma pessoa sábia. Ela falou: com método. E com regras. Falei: Então, a mentoria não é uma conversa que você tem com o seu amigo numa pizza. A mentoria é uma conversa com regras e com método. Começo, meio e fim. Com uma pessoa que você reconhece como uma autoridade numa área X. Então, o meu ministério, eu comecei o meu ministério com 21 anos. Porque antes de chegar na IBAB, você Certo. foi Jundiaí e Santos, né? O ano que vem eu faço 59. De 21 para 59 são 38 anos. Então eu tenho 38 anos de ministério. Eu tenho histórias para contar. E poder conversar com os pastores
contar as histórias para eles falarem, gostei disso, mas vou fazer um pouquinho mais para cá. Gostei disso, mas não se aplica no meu contexto. Mas eu descobri o que se aplica no meu contexto quando eu descobri que isso não se aplica. Então, ter um interlocutor é uma coisa muito importante. Eu agradeço a Deus que ao longo de todos os meus anos de ministério, eu tive interlocutores. Ou parceiros, ou que eu reconhecia como autoridade, que eu olhava de baixo para cima. E eu reconheço que sem essa relação, eu certamente teria me perdido muito mais do que... Eu já estou meio perdido, mas eu já estaria completamente perdido, né? Então, essa relação de mentoria foi que eu relutei, sabe? Mas uma vez um amigo meu me disse que não é você que diz, eu sou o seu mentor. É uma pessoa que diz, você é meu mentor. E eu comecei a ouvir isso demais. Legal. Para dizer, não sou não, não sou não, não sou não. Tá bom, eu sou. Então, posso conversar com você. Posso me colocar à sua disposição para repartir o meu entendimento, meu repertório, minha experiência ministerial e você fazer dela o que você achar que deve fazer conforme o Espírito Santo te orientar. Que legal isso. E então, é relacionamento. A base é relacionamento. Sempre. Vou contar outra história. Olha, tá vendo? Mentoria é isso aí, conta a história. Quando eu fui na Saddleback, eu fui na expectativa de que eu ia ter um tempo com o Rick Warren. E o máximo que eu consegui foi ele tirar uma foto comigo, que ele achou que eu queria uma foto com ele. E olha como era a minha cabeça, né? Quando eu estava na Willow Creek, que eu fiquei conversando com ele no canto da sala, eu falei para ele, o seu livro vai ser publicado em português, e eu fiz o endosso. Olha como eu sou fera. E ele ficou todo feliz, ele não sabia que ia ser publicado em português e tal. Aí quando eu fui lá, porque ele me convidou para ir lá, eu levei o livro em português para dar para ele. Aí ele chegou perto de mim, olhou pro livro. Você quer um autógrafo? Pegou o livro da minha mão, autografou, ficou segurando, me abraçou, tirou uma foto e vazou, meu. Puxa vida. Foi todo o meu contato com o Rick Warren. E eu fiquei com um cara que era o second in command da Saddleback, que eu me senti lisonjeado, privilegiado de poder conversar com aquele homem. Mas o Rick Warren sumiu. A mesma coisa aconteceu com Bill Hybels. Ele disse, a mão da Willow Creek está sobre a sua cabeça, mas... Aí eu recebi um convite para ir na Vineyard, em Anaheim. E fui. E o Bob Fulton me convidou para ir. Eu fui. Quando eu chego no hotel, Roberas, tem um aviso no front desk para mim. Amanhã, 7 da manhã, o Bob Fulton vem tomar o café da manhã com você. Beleza. 7 da manhã eu desci, tava ele lá sentadinho no hall. Fomos tomar café. Aí deu 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Eu falei, Bob, fica à vontade, aí você tem o que fazer, né? Aí ele falou assim, não, você veio do Brasil e eu estou à sua disposição. O que você quer fazer agora? Quer ir no shopping? Quer tomar um sorvete? Andar no parque? Quer ir dormir? O que você quer fazer? Isso. E aí eu tinha 2 amigos comigo, o Nobu era um deles. Eu, o Nobu e o Paulo Reis. E aí nós olhamos um para a cara do outro e falamos, vamos tomar um sorvete em algum lugar. Aí ele levou a gente num shopping, nós compramos sorvete, ficamos andando pelo shopping, tomando sorvete, conversando, até da hora do almoço. E ele falou assim, você veio do Brasil e se Deus colocou nós dois juntos, ele vai fazer alguma coisa e nós temos que estar junto. Nós não sabemos o que é, mas nós temos que ficar junto. Eu falei, tá certo. Que legal. E isso foi muito determinante. E outra coisa que eu lembro daquela conversa, muito interessante, eu falei para ele assim, porque o fundador
da Wiener, do movimento Wiener, foi o John Wimber, e o Bob Fulton era cunhado dele, né? Eles eram casados com... As duas esposas eram irmãs, então eles eram concunhados. E eles dois juntos. E o John Wimber cuidou da Wiener nos Estados Unidos e o Bob Fulton cuidou da Wiener fora dos Estados Unidos. Aí eu tô lá com o Bob Fulton, e aí eu falei assim, o Bob, que o John Wimber tratava, quando ele via o corpo de Cristo funcionando como se não fosse corpo de Cristo. Porque eu estava com essa crise, né, da igreja evangélica no Brasil, se desviando, que eu era o profeta pro Brasil, essas coisas, meu Deus do céu. Deus que perdoa a gente, né, misericórdia. Ele é rico em graça. Aí eu falei assim, como é que o John Wimber trata quando ele vê o corpo de Cristo funcionando como se não fosse o corpo de Cristo? Aí ele falou assim, o corpo é de Cristo, né? Eu falei, Truco. O corpo é de Cristo. Eu edificarei a minha igreja é uma palavra de Jesus, não é nossa, dos pastores. Não somos nós, os pastores, que edificamos a igreja. É Cristo. O corpo é de Cristo. Nunca se esqueça que o corpo é de Cristo. Tá bom. Numa conversa, tomando sorvete. E eu acho que as principais coisas da vida acontecem aí. E isso, por exemplo, eu acho que as conversas mais importantes que eu tive com o Vitor não foi no papo reto. De pai e filho ali. Foi a descontração. Jogando uma bola na praia, na arquibancada de um estádio, no meio do trânsito, na vida, cara. Na vida. Eu acho que as coisas mais importantes acontecem aí. Na relação. Legal. Na relação. Pastor, muito legal. Paulo a Timóteo, né? Você tem seguido de perto. Eu acho que é isso, a gente conviver. Estamos convivendo aí, pastor. Isso aí. Agora, entrando numa outra camada do seu ministério que eu acho, não somente eu, e na verdade nós pensamos isso, que você é um mestre, né? Mas também é um monstrão da oratória. É um pregador de mão cheia. E é tão verdade isso Obrigado. que o seu curso A Arte da Pregação é um sucesso. Conte pra gente um pouco como que você desce e viabiliza o Arte da Pregação e como tem sido essa experiência, que é um conteúdo riquíssimo para nós pastores também. Bom, tudo começa sempre com os nossos mestres. Tudo que nós temos, alguém ensinou pra gente. Alguém partilhou com a gente. E eu tive o privilégio de ter como professores no seminário Isaltino Gomes Coelho Filho, Werner Kachel e Karl Lackler. Então, pastor Isaltino, eu fui seminarista dele e ele era pastor na Igreja Batista do Calvário, em Santos. Então eu era aluno dele na faculdade e seminarista dele lá em Santos. Pastor Isaltino, eu vi pregar 15 sermões na parábola do filho pródigo. Todo domingo ele, filho pródigo. Eu falava, não é possível, mais um. E era extraordinário, assim. Pastor Isaltino, ele teve na Igreja Batista, eu não sei se ainda é assim, mas o mês de agosto era o mês da juventude. E ele me fez ser o pastor da igreja no mês de agosto, como seminarista. Ele falou, você vai escrever as 4 meditações do boletim da igreja. Aí eu escrevi e tal. Quando acabou o mês, ele me chamou na sala dele, com os 4 textos escritos, com frases riscadas em cima, assim. Várias. Ele falou, leia o seu texto agora e pule as frases riscadas. Aí eu li, em voz alta, na frente dele lá. Aí ele falou, as frases riscadas fizeram falta? Eu falei, não. Ele falou, e por que elas estão aí? Aí eu falei assim,
Estilo. Liberdade poética. E então o Isaltino me ensinou muito a coisa. Ele enfatizava muito a ideia de que nós pregadores nós lidamos com a palavra. Nós temos que ter a preocupação com a exatidão dos termos, com a construção das frases, com o encadeamento lógico dos raciocínios. E ele era assim, eu ouvia o Isaltino pregar assim. O Dr. Werner Kachel, ele foi meu professor de homilética no seminário, e o Dr. Werner Kachel era o relator da comissão de tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Então, a preocupação do Dr. Werner Kachel era: traduza a Bíblia para a linguagem de hoje. Então, por exemplo, é um consenso entre os linguistas que, para você ter o domínio de uma língua, você tem que ter um vocabulário mínimo de 3.000 palavras. A Bíblia, na linguagem de ontem, né, a revista atualizada, a revista corrigida, a Ferreira de Almeida que a gente tem... A NVI. A NVI eu nem sei, mas a Bíblia que eu decorei na minha infância, ela é um texto com 12.000 vocábulos. Um repertório, um vocabulário de 12.000 palavras. A Bíblia na linguagem de hoje tem 3.000. Ela é uma tradução, acredito, empobrecida. Olha isso. Mas é uma preocupação de fazer com que o leitor entenda, do vulgo, do povo, entenda. Ela não é um texto para teólogo, mas é um texto para o leitor. A preocupação de, tá entendendo? Né? Então, eu tive aula com o Dr. Werner Kachel, de homilética. Ele foi meu mestre e meu conselheiro durante muito tempo. E o Carlos Lackler, o professor Karl Lackler, ele foi o criador do método da pregação expositiva temática. Né? E eu tive o privilégio de sucedê-los na cadeira lá. Na cadeira de homilética e de pregação expositiva temática. Eu dei aula na Faculdade Batista por 16 anos, de homilética e pregação expositiva temática. E isso ficou guardado em algum lugar. Tanto numa gaveta e numa pasta, quanto na minha memória, no meu coração. E eu não sei explicar como foi que aconteceu, que eu tive vontade de... eu vou dar essa aula de novo, depois de todos esses anos. Né? E aí foi aí que nasceu a arte da pregação. Eu já fiz também, Roberto, as 8 turmas com 60 participantes. E se não fosse a pandemia, tinha sido mais. Teria sido mais. E agora acabei de gravar o Arte da Pregação, que vai para o digital. Olha aí. E o que eu quero fazer? Quero fazer o presencial mais do tipo oficina. Então, a pessoa faz o curso digital e vem para o presencial para um laboratório, que eu não preciso dar o conteúdo porque já está no digital. O digital é a parte mais técnica, a parte mais conceitual e tudo mais. E aqui é a oficina. Né? Então, a sala de aula é um lugar onde eu me sinto muito à vontade. Assim, eu gosto, acho que é uma vocação, um dom e um espaço de riqueza, né? Muito rico, diferente do púlpito, que é só falar e sem ninguém interromper, perguntar, sem diálogo. Legal. E ainda dentro desse contexto de aula, de ensino, um tempo atrás a gente conversava sobre essa questão da formação de uma nova geração de pastores e como a gente vem enxergando uma diminuição, né, de pessoas que estão indo para os seminários teológicos, para as faculdades teológicas. E como que você enxerga isso hoje, a formação dessa nova geração? Será que a gente está vivendo um tempo de ruptura, assim, em que talvez as pessoas não se dediquem mais integralmente a isso como uma outra geração e outros profissionais, sabe, profissionais de outras áreas estão adquirindo esses conhecimentos e fazendo ali Como que você vê isso?
Eu acho que a formação no modelo tradicional que a gente teve está em colapso. Então, hoje, essa nova geração aprende de maneira diferente. O smartphone é a nova sala de aula, as plataformas digitais e a formação que acontece. Quero dar um exemplo: horário político eleitoral na televisão. Uma chatice, né? Aí você fala assim, quem que assiste horário político? O militante. O militante que vai discutir no intervalo da faculdade, na repartição lá do trabalho dele, no futebol com os amigos dele, onde ele tira os argumentos para dizer que o Bolsonaro é isso, que o Lula é aquilo, do programa eleitoral. Tá. Ele ouve ali. Então, essa é uma forma de aprendizagem. Então, essa geração que ouve os podcasts, que ouve os sermões, isso tudo é formativo, sabe? E eu tenho muita esperança numa nova geração de pastores. Muita esperança. E eu acredito que é uma outra forma de desenvolvimento ministerial. Eu acho que agora, nesse momento da igreja evangélica no Brasil, eu acredito que nós vamos experimentar um boom de comunidades independentes, né? Muitos jovens, muitos grupos jovens formando novas comunidades, novas igrejas. Eu acho que aquele modelo de ministério pastoral, 4 anos de seminário, ordenação dentro de uma denominação, submissão a uma estrutura denominacional, que foi o modelo que eu vivi, esse modelo está em colapso. Mas existe uma revolução tanto na formação quanto na vivência da pastoralidade. Mas eu acho que está vivo isso aí. Acho que está muito vivo. Muito bem. Chegamos no final. Óbvio que o Pastor Ed não se limita e se resume a essas abordagens que a gente fez aqui. A gente pode trazê-lo em outros momentos, né, Edu, para falar outras perspectivas, nos apresentar outros pontos e sinalizar alguns outros caminhos. Mas, pastor, por aqui foi muito rico rememorar isso. Foi saudosista da minha parte. Foi bom. Obrigado aí por me provocar nessa direção. Obrigado mesmo. Obrigado, que isso, nós que agradecemos. E para fechar, pastor, o que você poderia deixar para nossa comunidade e também para esses pastores jovens que seguem você nesse movimento de conversas pastorais, que é também respondendo à questão local e não para o Brasil? O que você deixaria aí como últimas palavras nesses dois contextos? Cara, eu vou deixar uma coisa nós estamos falando de comunidade, né? E eu estou muito interpelado por esse fenômeno que tem sido chamado de desigrejados, né? E eu tenho sido muito interpelado por muitas pessoas que dizem: eu não tenho igreja na minha cidade, eu não consigo, essa coisa. Eu queria falar sobre as três dimensões de igreja do Novo Testamento. Isso eu aprendi com meu amigo, o pastor Ariovaldo Ramos. O Ari me ensinou isso. A igreja de Jesus, a igreja dos apóstolos e a igreja do Espírito Santo. A igreja de Jesus é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. A igreja dos apóstolos é uma igreja que tem presbíteros, que tem diáconos, que tem uma normatização litúrgica. Falem 2 ou 3, os outros julguem, fale um de cada vez. Se não há interpretação de língua, fique em silêncio. O Paulo está normatizando a liturgia comunitária. Ele termina o capítulo 14 de Coríntios dizendo: sigam essas instruções, porque Deus é Deus de paz, não de confusão, em todas as igrejas. Para de arrumar confusão aí nas comunidades. Vamos colocar
ordem aí nessa confusão. Então tem liderança, tem governança, tem hierarquia, tem disciplina, não come com esse que se diz irmão, mas anda de maneira tal, disciplina esse cara, quer dizer, tem, né? É a igreja dos apóstolos. E tem a igreja do Espírito Santo, que atravessa a dos apóstolos. E você nomeia esse cara como bispo, mas o Espírito Santo escolhe esse, né? Você acredita que a autoridade está nesse, mas a palavra de sabedoria veio desse, que o Espírito Santo, tipo, ele distribui os dons a cada um como quer. É a igreja carismática, que não é passível de controle humano, a gente não consegue controlar isso. Então, a igreja de Jesus, a igreja dos apóstolos e a igreja do Espírito. Eu acho que essas três igrejas, elas convivem, né? Mas algumas pessoas, elas se sentem mais à vontade na igreja dos carismas, sem muita formalidade, sem hierarquias, é uma coisa mais espontaneidade, são os movimentos. Outras pessoas convivem com a igreja de Jesus, que elas dizem, eu não tenho igreja na minha cidade, mas eu tenho um grupo pequeno, eu tenho meus amigos e amigas espirituais, eu mantenho a minha fé. Eu não estou numa igreja estruturada, mas eu mantenho a minha fé numa rede de relações de 2 ou 3 em nome de Jesus. 7 ou 8, 10 ou 12 em nome de Jesus, não tem estrutura, não tem hierarquia, não tem tesouraria, não tem estatuto, a gente é uma igreja que reúne em nome de Jesus. E tem pessoas que vivem na igreja dos apóstolos. A IBAB é uma igreja típica dos apóstolos, atravessada pela igreja do Espírito e com muitas espontaneidades de igrejas de Jesus, né? Mas a IBAB é uma igreja dos apóstolos. O que eu diria é que eu não sei qual é a experiência que as pessoas terão, mas tem que ter igreja. Eu acho que um cristão sem igreja é a mesma coisa de uma pessoa sem família. Eu digo assim, eu não tenho família. Não, você tem uma relação ruim com a sua família. Ou seus pais já morreram, mas você tem família. Né? Você tem irmão, cunhado, tia, avô, primo, sobrinho, você tem, né? Depende, você está criticando a qualidade de relação que você tem com a sua família, mas família você tem. Eu acho que para nós cristãos, seguidores de Jesus, nós temos família, que chama igreja. E nós temos que dar um jeito de historificar e colocar localizada, historicamente, social e culturalmente, esse fenômeno chamado igreja. Ou do modelo de Jesus, ou dos apóstolos, ou do Espírito, ou as três misturadas. Mas igreja tem que ter. Então eu daria essa palavra a importância da igreja. Com todas as dificuldades que a igreja existe, que tem na igreja, a importância da igreja. Uma coisa que vocês já me ouviram dizer, a salvação é pessoal. O seguimento de Jesus é comunitário. E nada no evangelho é individual. Nada no evangelho é individual. Religião individual não é o cristianismo. Não é possível que uma religião sustentada na afirmação de que Deus é amor seja uma religião individual. Então ela será sempre relacional, comunitária, de alguma forma. E eu daria essa palavra de afirmação e de crença e de valorização e de amor pela igreja. Eu gastei minha vida até aqui me dedicando a uma igreja. E mesmo as coisas que eu faço que não são para a IBAB especificamente, como por exemplo conversas, eu estou fazendo para a igreja. Igreja, comunidade, igreja, comunidade. Eu acho que isso é importantíssimo. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor. Muito obrigado. Amém, obrigado, muito obrigado e louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém. Amém. É uma honra e um prazer e uma alegria servir com vocês.
e ter vocês como parceiros e ser desafiado, inspirado, provocado por vocês. Obrigado. Amém. Queridos e queridas, esse foi o nosso pastor Ed Renekiewicz. Um beijo carinhoso no seu coração e a gente se encontra num próximo episódio, eu e o Edu, com Educação Cast. Edu, Amém. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.